da série Respondendo Perguntas. Qual é, na sua opinião, a maior dificuldade em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo diário, ativa o sininho das notificações. Qual será, na minha opinião, a maior dificuldade em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou dizer para vocês que não é uma dificuldade, mas sim são duas grandes dificuldades. E a primeira delas é o segundo passo do processo de adequação à LGPD dentro do meu método, que é o mapeamento. Dentro da fase do mapeamento, nós fazemos o mapeamento de dados e o mapeamento de processos. É uma fase dividida em duas partes que são completamente diferentes, mas são complementares. Olha que interessante, quando você vai fazer a fase do mapeamento, você vai mapear os dados pessoais, tanto nos sistemas, ou seja, na parte lógica, quanto nos papéis. Porque a LGPD, de acordo com o artigo 1º, ela protege os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, a proteção dos dados pessoais são físicas. A proteção é física nos papéis. Então, você vai ter que fazer todo esse mapeamento. Silvia, desde quando? Desde que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020, ou seja, faz 3 anos que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Então, você vai ter que mapear esses dados pessoais dentro dos sistemas e também nos papéis dessa empresa desde 18 de setembro de 2020, ou seja, agora 3 anos de mapeamento. Mas tem um detalhe importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com o artigo 63, ela retroage, porque proteção de dados é direito e garantia fundamental. Então, em algum momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia do governo federal, responsável, dentre outras coisas, por regulamentar os 23 artigos da LGPD que dependiam de regulamentação, em algum momento ela vai regulamentar o artigo 63. E nesse momento, nós vamos ter que fazer um mapeamento retroativo, ou seja, antes, os dados tratados antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas neste momento, não se preocupa com isso. Como diz lá na Bíblia, basta a cada dia o seu mal. Como não está nem na previsão ainda fazer essa regulamentação, foca apenas nos dados tratados de 18 de setembro de 2020 para cá. Muito bem, essa é a primeira parte. E por que você acha que isso é difícil, Silvia? Porque se você não estabeleceu uma conexão, um grau de confiança nessa empresa, as pessoas vão esconder dados de você. E aí, quando ela for esconder esses dados e você for tentar montar o processo de adequação, você vai falar, mas calma, tem alguma coisa faltando aqui? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça e tá faltando uma pecinha. E você procura a pecinha e fala, calma, tem algo errado aqui. Nesse momento você descobre que algum banco de dados foi escondido de você. Isso também acontece no mapeamento de processos. Como é que eu consigo começar um processo efetivo de adequação à LGPD? Somente após o mapeamento de dados e de processos. Silvia, e o que é o mapeamento de processos? É identificar dentro daquele controlador o fluxo dos dados pessoais lá dentro, desde a coleta, ou seja, desde que aquele dado entra naquela empresa até o dia que ele é eliminado. Então, existe um fluxo, a gente chama de vida útil desse dado dentro daquele controlador. E você vai ter que desenhar, isso é o mapeamento de processos. E ali também você pode ter algum processo que não foi revelado, porque a gestão da empresa ou os funcionários daquela empresa não confiam tanto em você e estão escondendo informações.
E aí, em algum momento, vai estar faltando uma pecinha e você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça para começar a fazer a implementação do plano de ação, que é a adequação à LGPD realmente acontecendo. Então, estabeleça uma relação de confiança. Geralmente nós fazemos isso através da primeira reunião, no processo também de conscientização e principalmente assinando um termo de confidencialidade, para que esse controlador, essa empresa, se sinta segura para poder compartilhar com você sem nenhum medo todos os processos e também todos os bancos de dados. E qual é a segunda grande dificuldade, Silvia? Lidar com o ser humano. O ser humano, ele é reticente à mudança, ou seja, ninguém quer mudar. Aí chega você, um outsider, ou seja, uma pessoa de fora, e vem mudar os procedimentos que são feitos naquela empresa há muitos anos. Principalmente os empregados mais velhos terão esse problema. E eles vão falar assim, quem que é essa pessoa que nem entende nada, nem é do nosso ecossistema, que vem aqui mudar o que a gente sempre fez a vida toda? A gente brinca que esses empregados têm a síndrome da Gabriela. Lembra daquele livro Gabriela, do Jorge Amado? Então, tinha uma musiquinha que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É a mesma coisa. Eles querem fazer as coisas como eles sempre fizeram. Sempre foi assim. E eu entendo realmente, mas agora tem uma lei nova que está mudando esses procedimentos. E você tem que, na conscientização, trazer esse time para você. Senão você vai ter sabotadores poderosos do teu processo de adequação dentro dessa empresa, trabalhando contra você. Fazer um processo de adequação já é complexo. Imagina com os funcionários trabalhando contra você. Então, na hora de fazer o processo de conscientização, o treinamento de conscientização, você tem que trazer essas pessoas para você. E como você faz isso, Silvia? Criando uma conexão com eles através de uma hashtag que eu gosto de usar nas minhas conscientizações. Hashtag Somos Todos Titulares. Em vez dele se enxergar como parte da empresa, ele tem que se enxergar como titular dos dados. Sentir as dores de um titular que tem os seus dados violados, que tem os seus dados vazados, que tem os seus dados compartilhados indevidamente ou tratados ilegitimamente. E aí, quando ele sente essa dor, quando ele for tratar os dados pessoais dos clientes daquela empresa, ele vai se colocar no lugar deles, porque ele também é, hashtag somos todos titulares, ele também é um titular e ele vai sentir essa dor. E aí, quando você cria essa conexão, você coloca ele no lugar do titular, que realmente ele é, ele vai ter mais consideração e preocupação. E aí, toda aquela reticência que ele tem, a mudança deve diminuir muito e, quiçá, acabar com ela. Você sabia dessas duas dificuldades? Você já teve essa dificuldade em algum processo de adequação que você iniciou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, antes de ir embora, aperta o like.